Olá, bom dia. Viemos com mais um Deus em Gotas aqui no nosso dia e hoje com meu filho Vitor aqui para gravar a palavra do Senhor. E hoje ele abriu a Bíblia e caiu o número 7. Número 7 fala de várias oferendas a Deus, né? Um carneiro, bode, ovelhas, tal. E eu não entendi que a palavra inteira falava de uma oferta, né, a Deus. Aí eu falei, vamos abrir outra palavra, né, Vitor? Abrimos Juízes 6, que foi a mesma palavra semana passada. Um anjo fala com Gideão e para ele também, ele pedindo aqui uma oferta para Deus, né? Um boi para se oferecer para Deus. E em cima do altar de Baal, que foi Gideão que destruiu o altar de Baal naquela época. E aí, o que aconteceu? Gideão pede a Deus aquela prova de que Deus estava realmente com ele, porque os midianitas queriam que o pai de Gideão entregasse ele na mão deles para ser morto, porque ele destruiu o altar de um Deus que não era Deus, né, gente? Ele é um Deus falso, Baal, na época. Deus, simplesmente, nosso Deus é um Deus verdadeiro. E aí foi que ele pediu. O pai dele defendeu, claro, ele, falando que ele ia ter com os midianitas, né? E Deus era com Gideão. Se os midianitas ganhassem, clareou bem o vídeo, ó. Se os midianitas ganhassem, era que Baal era um Deus verdadeiro. E foi Gideão com uma tropa pequenininha, mas antes ele pediu aquela prova do velo. Se o velo amanhecesse molhado, a terra seca, Deus estaria com ele. E no dia seguinte ele fez o contrário. Ele falou se o velo estivesse seco, a terra molhada, aí era mais uma prova realmente que Deus estaria com ele. E foi feito assim, Deus fez assim e fez com que ele ganhasse os midianitas com uma tropa pequena, né? E ele libertou o povo de Israel. E aí nós falamos o que quer dizer, né, isso, né? Aí o Vitor abriu, aqui, né, Vitor? Esse livro, vamos mostrar aí. O livro de Chico Xavier, né? Minutos com Chico Xavier. O que caiu aí, Vitor? A lição da formiga. Sim. Aí, aqui a lição da formiga fala que as pessoas da Terra... vou fazer esse resumo, tá? Você quer falar alguma coisa? Pode falar alguma coisa, complemento depois. Que nós temos que ser pequenos mesmo, né? Fazer a nossa parte. Tem pessoa que fala assim, eu vou fazer, que eu sou tão pequena, eu sou tão ínfima em vista de tanta coisa grande que tem aí, e muitas pessoas desistem, né? De fazer algo que faça diferença na sociedade, na vida de alguém, ou como uma pessoa, uma empresa, não vai adiantar, porque lá tem muitas águias ali que eu não vou conseguir fazer, eu sou muito pequena para fazer tal coisa. Mas Deus nos compara, e é maravilhoso isso aqui de Chico Xavier falando que Jesus de Nazaré, ele não escreveu nenhum livro, né? Ele não teve um templo para ele não foi letrado, ele andava a pé, né? Pastoreando e falando com as pessoas a respeito de Deus. Ele era tão petitico, ele era tão mínimo. Ele era como uma formiga que todo dia está trabalhando, todo dia está falando, está fazendo, e não desiste daquilo que quer, né? Porque aí você vai conseguir a tua resposta quando você não desiste. E Jesus fazia isso, não é, Vitor? Enquanto que tantas pessoas estão aí na vida, né, e não conseguem fazer absolutamente nada, nenhum estudo sequer desiste na primeira prova que tem de uma faculdade que não passou, desistem de qualquer parte da vida porque não conseguiu o relacionamento que queria, não conseguiu o prêmio que queria, ou ser escolhido, né, numa prova de, sei lá, esporte, ou uma prova de faculdade, ou algo assim, ou um trabalho que está tanto querendo e não é escolhido, e as pessoas vão e desistem, né? Desistem de emagrecer porque está muito gordo, porque é muito trabalho, é muito difícil, é muita dor, desisto. Eu não quero fazer uma dieta porque eu passo fome, desisto, né? Como é difícil as pessoas entenderem que Deus usa... Hoje eu vi uma coisa muito linda, né? Que Deus ensina as pessoas com a prova, com a dor. Como que é isso? Então eu vi uma passagem muito linda, que é assim:
O trigo e o joio na planta, Vitor, são iguais, não são? Sim. Tanto o joio quanto o trigo são iguais. Por que eu falo assim, tem que separar o trigo do joio, né? Então, quando você amassa o trigo, né? Você faz o quê? Um pão, um bolo, né? Você faz alguma coisa. Quando você amassa o joio, o que você faz? Não sei. Nada. Absolutamente nada. O joio não é nada. Já não se transforma em nada. É mato. Então, tem que jogar fora. E engraçado, gente, que as pessoas, Deus faz isso com as pessoas, Ele amassa, Ele faz ela passar por provas, Ele faz ela, né, Ele faz ela passar por aquele momento super difícil. Para quê? Para que amassando, passando pela dificuldade ali, é que quem é trigo se transforme em pão, em alguma coisa boa, e quem é joio não adianta amassar, tem que jogar fora. Então seja trigo na sua vida, né? Vire trigo, não vire joio. Continua persistindo ali. Porque é aquilo que Deus vai fazer. Por isso que Deus passa todo mundo pela prova para saber quem é quem. Se você é trigo, se você é joio. Né? Então todos nós passamos pela prova. Todos nós. Então seja sempre firme nos seus propósitos, não desista, oferece para Deus algo. E Deus está querendo o que para nós aqui hoje, Vitor? Que é tudo isso que ele está falando, né? O que ele está querendo conosco, Vitor? Você sabe? Eu acho que ele pede que a gente se doe um pouco mais por ele, assim, né? Eu acho que no se doar, não sei se é se doar só espiritualmente, só de fazer uma oração, mas se doar no sentido de se ajudar também para certas coisas, né? Às vezes a gente pede tanto e acaba não se ajudando também, né? A ajuda de Deus é nos ajudar. Eu acho que quando ele pede para a gente se doar, aqui no caso, fazer certas oferendas, acho que não necessariamente precisa ser só no âmbito espiritual, acho que pode ser no âmbito da vida, né? De se doar é para você conseguir fazer com que ele consiga te ajudar. E na mensagem aqui de Chico, ele fala que essa questão de doação, talvez seja, ele fala para a gente se colocar na condição de formiga, no caso de não querer ser não querer ser muito importante, ou mais importante do que deva ser, né? Que parece que isso faz com que você acabe sofrendo mais na vida, com que você sofra mais porque você está querendo ser mais do que você realmente precisa. E quando você se coloca na condição de formiga, que nem o próprio Chico não se considerava tão grandioso como ele realmente foi espiritualmente, mas ele se considerava como uma formiguinha de Deus ali trabalhando diariamente, então ele sem grandes egos, sem querer se aparecer muito, mas ele fez uma grandiosidade enorme, mesmo sem se considerar como tal. Exato. E Deus é a mesma coisa, né? Que nem você falou que Deus não escreveu nenhum livro, que Jesus, né? foi traído pelos discípulos, Jesus foi traído pelos seus discípulos, teve um monte de percalços, mas assim ele foi tão grande que ele dividiu a história entre antes e depois dele, né? Então talvez seja muito mais tranquilo a gente levar a vida sem se cobrar tanto, sem querer ser mais do que os outros, só fazendo o seu. Você está ajudando Deus a te ajudar e você está se ajudando também a não passar nervoso e querer ser mais do que você realmente precisa ser, para você conseguir entregar aquilo que Deus quer que você entregue, né? Ou entregar por você e pelos outros, né? Então eu acho que talvez seja interessante aqui da doação essa questão. Você não precisa só se doar espiritualmente. Quando a gente fala aqui, não é só se doar espiritualmente, só de você se doar às vezes por si mesmo, ir lá, correr atrás e fazer, você já está se doando para Deus conseguir te ajudar, né? Exatamente, correndo atrás, né? E que bonito essa parte, né? Que Jesus não era nada, Chico também se considerava nada, e foram grandes nomes na nossa história, e Jesus se dividiu mesmo, né? O antes e depois dele. Então, olha que coisa mais linda, ele não escreveu nenhum livro, gente. Tá até hoje aí, quantas religiões que adoram Jesus, né? E eu aqui não falo tanto em Jesus, eu falo mais em Deus, porque Deus também era pai de Jesus. Deus é pai de todos nós. E tem pessoas que falam assim, mas se não arregaçar a manga, você não consegue nada. Então é isso que nós trouxemos hoje. Que você tem que saber fazer para Deus, né? Você tem que fazer para Ele. Você tem que ir fazendo a tua, sempre olhando, pedindo auxílio dele para que você não caia na armadilha do inimigo, né? Então, assim, é muito importante, mães, né?
Eu sou mãe do Vitor, desde pequenininho nós temos aqui uma oração todos os dias, ele estava antes juntos, vamos fazer uma oração de manhã, vamos fazer antes da gente sair no nosso dia. Então isso é mega importante vocês ensinarem o caminho de Deus para os seus filhos, para suas filhas, porque já é a metade do caminho para eles entenderem muitas vezes que o passo que você for dar, você tem que olhar para o seu pai e falar assim, eu estou no caminho certo, porque eu sei que muitas vezes eu vou cair porque eu tenho que aprender, eu vou errar porque eu tenho que aprender, mas eu quero seguir embaixo do teu manto, embaixo da tua bênção, para que o Senhor me mostre o meu futuro, o Senhor sabe do meu futuro, eu não. Então, quantas mães, quantos pais que não fazem seus filhos olharem para o pai maior, para o pai de todos, né? E deixa aquela escuridão. A vida é só isso, é acordar, tá, como que é? Ah, tudo pela biologia, tudo por isso, por aquilo. Quantas pessoas que recebem milagres que a biologia, que a medicina, que nada entende. Esse é nosso Pai, agindo em nós. Então, pensem bem nisso, né? Que vocês têm que se doarem, né? Como que nós nos doamos? Fazendo uma oração, fazendo uma gratidão, uma meditação, conversando com Deus. Né? Isso é uma doação. Falando com o seu irmão, está do seu lado, está passando por uma prova difícil. Poxa vida, dá um tempo seu para ele, ajude aquela pessoa, né? Gratuitamente, de coração. Né? Deus está te usando para falar com aquela pessoa. Então você também está fazendo um favor para Deus. Você também está ajudando Deus a ajudar aquela pessoa. Muitas vezes, gente, tem pessoas que não conseguem enxergar Deus. E é importante nós sabermos fazer com que Deus use a nossa pessoa para ajudar o nosso próximo, para ajudar aquele que está precisando. Então vamos fazer a nossa parte, vamos nos doar, não é isso? Acho que essa é a mensagem, né? Se doar e também não querer ser mais do que a gente precisa ser, acho que trabalhando ali como ele diz na condição de formiguinhas aqui, ou sem ter essa questão do ego, de querer se aparecer, mas se trabalhando, se doando, você com Deus ali já é mais que suficiente para o mundo ser um lugar melhor. É isso aí. Não precisa ter um palco para você subir e falar no microfone. Faça o teu menor, o teu pequeno, a tua partezinha que você fala, você não sou nada, você é muito para Deus. E na verdade, só de você fazer o melhor por você, só de você estar se melhorando, você já está ajudando muito mais o mundo do que fazendo nada. Né? Então assim, só de você tentar ser uma pessoa melhor, você já está fazendo o mundo um lugar melhor também. Então, às vezes o se doar não necessariamente é se doar pelo outro, mas se doar por você mesmo, você já está fazendo o mundo um lugar melhor. É isso aí, né? Então, que vocês tenham uma semana com doação, abençoada, cheia de Deus, e que convide seus filhos aí a uma oração, a uma entrega para Deus, a uma oferta para Deus, né? Show. Isso aí, grande beijo de coração, até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.